Olá pessoal, meu nome é Francinário, sou professor de matemática e eu queria olhar com vocês agora a ementa de matemática do concurso para o ITEP do Rio Grande do Norte, certo? À medida que a gente vai analisando aqui, aí eu vou comentando quais são os principais assuntos que você tem que estudar dentro de cada tópico, certo? E quem ficar até o final do vídeo, eu tenho uma ideia muito bacana para ajudar vocês com a parte de matemática, certo? Então, vamos começar a teoria do conjunto, certo? Não subestime, ok? Revisem as operações, a união, interseção, diferença, complementar, tudo isso. Além disso, estude bastante o diagrama de Venn, certo? Porque essa parte é tão importante aqui na teoria de conjuntos, mas lá em probabilidade, quando você vai calcular a probabilidade de um evento dentro de um espaço amostral. Saber calcular o número de elementos de uma união também é muito importante e principalmente as leis de Morgan, certo? Revisem também as leis de Morgan e faça bastante exercício. Essa parte da geometria plana é muito importante que vocês revisem os conceitos de perímetro, de área e além disso que vocês tentem encontrar a maior quantidade possível de formas de encontrar a área de uma figura plana. Por exemplo, triângulo. Você pode calcular a área de um triângulo tendo a base e a altura. Você pode encontrar a área de um triângulo tendo os vértices. Você pode encontrar a área de um triângulo tendo dois lados e o ângulo entre eles. Você pode calcular a área de um triângulo inscrito numa circunferência. Então, todas as possibilidades de área vocês têm que estudar. Não apenas, vou estudar aqui a área de triângulo, só base vezes altura sobre 2. Não. Tente encontrar todas as formas de encontrar a área de um triângulo, a área de um quadrado, de um trapézio, de um losango e assim por diante. Ok? Então, não se prendam apenas a uma forma, porque possa ser que na prova eles coloquem um triângulo dado os vértices para você encontrar a área, certo? Além disso, dê ênfase também à parte de perímetro. Nessa parte da geometria plana também é muito importante aquela parte de ângulos, ângulos internos, opostos pelos vértices, bissetriz de um ângulo, toda aquela parte de ângulos também, classificação, que é um ângulo reto, um ângulo raso, um ângulo obtuso, tudo isso. Okay? Então, dê ênfase à parte de áreas, perímetros e os ângulos também. Nessa parte da geometria espacial, é muito importante que vocês estudem os volumes dos poliedros, volume de pirâmide, volume de cone, de cilindro, de pirâmide, de tudo. Então, é muita fórmula. Então, você pode fazer um resumo com todas as fórmulas e sempre que você for resolver um problema, antes de começar, você repete a fórmula, que é quanto mais você repetir, mais fácil de você memorizar para que, quando chegar na hora da prova, você não tenha dificuldade em lembrar das fórmulas. Tronco de pirâmide também é muito importante. As esferas também, calcular o volume de uma esfera. Tudo isso na parte de geometria espacial. Posições relativas de duas retas no espaço. Okay? Então, dê ênfase a essas partes aí. Nessa parte de polinômio, você deve ter mais cuidado na parte de divisão de polinômio. Porque somar polinômio, somar monômio, é só você observar os termos iguais. Para multiplicar polinômio é só você fazer a distribuição. Mas na hora da divisão de polinômios tem que ter muito cuidado, certo? Então pratique um pouco mais a parte de divisão de polinômio. Com relação à parte de análise combinatória, a primeira dica que eu dou é estude a diferença de quando aplicar cada um. Quando é que você usa arranjo, quando é que você usa permutação, quando é que você usa combinação, certo? O que é princípio da contagem, quando você usa, certo? Então, não basta só fazer as contas ou pegar um monte de exercício resolvido e olhar. Você tem que entender quando usa cada uma dessas ferramentas. Quando usa combinação, quando usa arranjo, certo? Saber diferenciar os problemas onde cada um deles é aplicado é muito importante também. Na parte de probabilidade, é muito importante a parte de conjuntos, né, de você identificar quais são os eventos ou qual é o evento que você está querendo calcular a probabilidade.
probabilidade condicional, também é muito importante que você estude. E do mais, e as propriedades também, né? Que a probabilidade de um conjunto, de um evento, é um menos a probabilidade do seu complementar. Certo? Então aí, ó, já lembra a teoria de conjuntos. Então, a teoria de conjuntos você não deixa passar, ok? Apesar de muita gente achar conceitos muito fáceis, mas não se deixe levar por isso. A prova do concurso vai demorar para ter outra. Então, perder uma questão de conjuntos pode ser a sua reprovação ou aprovação. A parte de noção de estatística, é, você tem que estudar o que é média, o que é moda, o que é mediana, como é que encontra o desvio padrão. Além disso, é bom que você aprenda a estudar gráficos, tabelas também, porque tudo isso pode ajudar na hora de resolver um problema, certo? Então faça bastante exercício, porque essa parte é muita conta. Você calcular o desvio padrão de um banco de dados, calcular a média, a moda, ok? Então tenha cuidado na hora das contas. Essa parte de sequência e progressões, primeiro tem muita fórmula. A fórmula do termo geral, fórmula para soma, fórmula para APG, quando é que um APG tem, tem soma infinita, quais são as condições para que isso aconteça, o que é uma PA crescente, decrescente. Então, como identificar os termos que compõem uma PA, uma PG. Então, tudo isso é muito importante. Então, faça um resuminho ali em uma página com todas essas fórmulas e anotando. Por exemplo, o termo geral de uma PG, AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes R. Onde o A1 é o primeiro termo, o AN é o enésimo, o R é a razão e o N é o número de termos. Então, além de você saber a fórmula, você tem que saber o que cada item representa. Matrizes e determinantes. Certo? Primeiro, é bom que vocês estudem a classificação das matrizes. O que é uma matriz triangular, o que é uma matriz transposta, o que é uma matriz identidade, as operações com matrizes. E nessa parte determinante, escolha 2 ou 3 métodos para calcular o determinante. Determinante por Laplace, por Sarri. As propriedades de determinante é muito importante também, para que na hora da prova, às vezes só uma propriedade você já resolve o seu problema, certo? Então dê ênfase às operações com matrizes, as classificações das matrizes e propriedades e modos de calcular o determinante. Nessa parte de sistema linear, eu diria para você focar duas coisas, enquanto a resolução, né? O método da substituição, quando você tem um sistema pequeno, e o método de Gauss, que alguns livros chamam de método do escalonamento, que é para quando você tem sistemas maiores. E além disso, a parte mais importante de sistemas é aprender a montar o sistema. Porque possivelmente na prova ele não vai dar o sistema e pedir só para você resolver. Então ele vai dar um monte de informação, você vai ter que montar as equações, montar o sistema e depois resolver. Além disso, é muito importante que você estude a classificação do sistema, que ele pode ser possível, impossível e indeterminado, certo? Então, e principalmente saber diferenciar o que é um sistema impossível e o que é um sistema indeterminado, certo? E pratique muito a parte da montagem de sistema, certo? Pegue muito exercício e monte o sistema, certo? Porque se no problema já vier o sistema, melhor ainda, você acerta. Agora, se vier as informações, você vai estar fera no assunto. Nessa parte de geometria analítica, é muito importante, primeiro, com relação às retas, que você saiba determinar a equação de uma reta de várias maneiras. Por exemplo, dado 2 pontos, você encontra a equação de uma reta. Dado um ponto em uma direção, dado um ponto em um coeficiente angular, tudo isso você, dado uma reta em um ponto, você pode encontrar a equação da reta que é paralela ou perpendicular a essa reta dada. Então, todos esses tipos de situações você tem que dominar, você tem que fazer exercício. Com relação à circunferência, você tem que saber quais são as condições para uma reta ser tangente a uma circunferência, ou secante a uma circunferência, ou externa a uma circunferência. Como é que eu determino a equação de uma circunferência? E com relação à equação da reta, é importante que você saiba também as classificações. O que é uma equação geral
que é a equação paramétrica, o que é a equação reduzida, tudo isso, porque ele pode dar o problema, você resolve, só que você encontra a equação geral. E lá na resposta está na forma paramétrica, certo? Então é muito importante que você saiba como transformar uma equação de uma para outra. Paramétrica para geral, paramétrica para reduzida, certo? Então preste atenção e faça bastante exercício. Nessa parte de funções, comece primeiro com a teoria, certo? O que é uma função par, o que é uma função ímpar, o que é uma função crescente, decrescente, injetora, tudo isso. E além disso, aprenda a ler gráfico, que possa ser que o problema não dê a função em si, certo? Mas dê o gráfico. Então você tem que saber onde o gráfico é positivo, onde o gráfico é negativo, onde é zero, onde é crescente, onde é decrescente, onde é constante, certo? E com relação às funções, estude função afim, quadrática, exponencial e logarítmica. E além disso, estude as equações e inequações dessas funções também, porque pode cair, certo? Como resolver uma equação exponencial, por exemplo, como resolver uma inequação exponencial, quando é que um logarítmico está bem definido, tudo isso é muito importante, não deixe passar. Nessa parte de trigonometria, estude as identidades trigonométricas, as funções circulares, as principais. Estude também como você faz o gráfico, qual o comportamento do gráfico, período, certo? Amplitude do gráfico. O que é que acontece quando a gente aumenta a amplitude de um gráfico, de um seno, certo? O que é que acontece quando a gente muda o período, aumenta o período, diminui o período? Então, saber essas relações também é muito importante. Saber em quais intervalos as trigonométricas são positivas, são negativas, em quais intervalos elas são crescentes ou decrescentes, o seno da soma, o seno da diferença, o cosseno da soma, cosseno da diferença, redução ao primeiro quadrante também, certo? Então, trabalhe muito essa parte de trigonometria, ok? Espero que vocês tenham gostado da análise que a gente fez sobre a ementa de matemática para esse concurso. E o que eu queria dizer é o seguinte, que toda segunda e sexta, a partir da próxima semana, eu vou postar alguns exercícios da banca, ok? Então, quem quiser participar da gravação dessas aulas, é só colocar lá, vai ter um linkzinho aí na descrição. Você entra lá no grupo do Telegram e quando chegar lá eu vou explicar como é que funciona. Porque durante a gravação dos exercícios, você vai poder tirar dúvidas. Eu estou resolvendo lá uma questão de função quadrática, por exemplo. Você não entendeu um passo, aí você pergunta: Ah, não entendi isso não, refaz. Explica de novo, certo? Então, para quem quiser participar da gravação das aulas, é só entrar lá no grupo, que está na descrição do vídeo, e acompanhe o nosso canal, porque exclusivamente para esse concurso a gente vai postar um vídeo na segunda e um na sexta. O horário da gravação dos vídeos vai ser sempre no mesmo horário, de 8 da noite às 9 da noite, da segunda e da sexta. Então, se você quer participar dessas gravações, é só entrar lá no canal do Telegram. Então, boa sorte para todos vocês. Espero que os vídeos que eu vou postar ajudem vocês de alguma forma e até a próxima.